é fundamentado basicamente no Visão Zero. Não sei se o J. Pedro está por aqui ou vai chegar, mas ele pode dar uma boa aula para vocês do que é essa Visão Zero. Mas o sistema seguro, se a gente fizer falar de uma forma bem resumida, eu estou resumindo mesmo, é mais complexo isso. Mas primeiro, a gente sair dessa permanente culpabilização da vítima do trânsito e lembrar que, mas teve um fator humano, não foi um erro humano. Sim, mas as pessoas erram por definição. Errar por definição é uma condição humana. A gente tem que ter isso em mente quando faz nossas políticas. O corpo humano tem uma capacidade limitada, a gente tem que ter isso em mente quando faz os nossos desenhos. E ainda que as vítimas, que os envolvidos diretos na ponta dos acidentes possam ter suas responsabilidades, essa não são a única. Tem responsabilidade compartida, quem constrói a via, quem projeta a via, quem aprova ou não aprova a condição dos veículos e quem os fiscaliza também, né? Se falhar um componente, os outros têm que estar presentes. Lembrando que a adoção desse sistema aqui é uma coisa que vai mudar de país para país, de realidade para realidade, né? E de acordo com as oportunidades que cada país vai ter. Uma gestão nova que deu um espaço para isso, né? Os fundamentos que a gente vai ter nesse pacote aqui, primeiro, a gente fez uma busca, né, para as metas do que se tinha em relação a medidas que foram tomadas no mundo inteiro, e eu chamo a atenção principalmente para o que se tem nos países em desenvolvimento. A gente reduziu um leque muito amplo que se tem de medidas para um menu que é dado para o gestor para tomar as medidas dentro do que for considerado pertinente em cada situação. Essas são as bases que a gente tem conceituais, que são tanto os pilares da década quanto esses dois ODS que a gente tem. E são 6 componentes básicos aqui, que inclusive deram o nome em inglês que você tem no celular. Se a gente pudesse resumir, são esses os dados que a gente tem. Gestão da velocidade, top, considerado tudo que a gente trabalhou e analisou. Gestão da velocidade, não que não tenha importância todos os demais fatores, mas uma vez que você trabalha na gestão da velocidade, ele tem influência sobre todos os demais fatores de risco. As pessoas que estavam aqui, eu acho que o Davi colocou isso num artigo recente, que teve uma morte de ciclista em Brasília. Se tivesse uma velocidade um pouco mais baixa, sem lograr diminuir a energia cinética das vias, a condição de sobrevivência de muita gente morreu, teria sido outra. Liderança em segurança do trânsito, projeto de melhora de infraestrutura, normas de segurança veicular, fiscalização e cumprimento das leis do trânsito e sobrevivência após o acidente, que é, de certa forma, o quinto pilar, né? Lembrando que tudo isso foi feito uma certa avaliação dessas evidências. Tudo que está sendo proposto aqui, eu lembro para vocês, tem que ser fundamentado em evidências. Quem está nessa área de segurança viária sabe muito bem que, assim como o futebol, tem muita achologia em segurança viária. Eu acho que o que dá certo é isso. Gente, é o que eu falo até com meus colegas. A gente pode sentar, tomar um chopp e ficar achando a noite inteira, mas se está relacionado à vida humana, há que se ter evidência científica. Daí eu reforço a importância da academia sempre estar recorrendo a conhecimento científico. Uma coisa é o que você ouviu falar, uma coisa é o que se acha que pode dar certo, outra coisa, tem comprovação disso? Tudo bem, os componentes que a gente tem, eu vou passar mais rápido essa de cada um, porque vocês podem fazer a leitura de cada um deles. Só faço um destaque. Em relação à gestão da velocidade, particularmente no Brasil, eu acho que a gente tem uma legislação que é considerada, em alguma medida, eficaz, legislação com algumas limitações que a ONU ainda demanda que poderia ser melhorado, particularmente em relação aos limites que são colocados em vias urbanas. A ONU, o OMS recomenda que seja no máximo 50 km. Na cidade onde eu moro, por exemplo, tem um eixão que o limite é 80. O limite. Não quer dizer que não tenha que ir a mais de 80 km por hora, cuja possibilidade de sobrevivência em acidente, e não é só de pedestre, é bastante mais reduzida. Tem que fazer cumprir essas leis aí.
vias que moderem o tráfego. Não simplesmente a questão da fiscalização, mas também um tipo de via que não convide à velocidade. Ou seja, a gente constrói vias superdimensionadas. Isso é praticamente um convite a que as pessoas, colocar uma plaquinha e achar que simplesmente o radar policial vai dar conta disso, não é viável. Eu vou passar mais rápido essas slides. A parte da liderança de segurança de trânsito, talvez um ponto aqui que valha discutir aqui, particularmente no Brasil, que está trabalhando essa reforma no Código. Se coloca primeiro, criar um órgão que lidere a segurança no trânsito. Os documentos oficiais, a gente considera que o Denatran é colocado como órgão máximo que gere o trânsito. Desde que me conheço por gente, eu sei que é uma discussão sobre a criação, necessidade de criação de uma agência, não sei se uma agência reguladora, uma autarquia, mas vale. Ou um ministério que seja para isso, né? A discussão é válida, talvez seja o momento para isso, né? E todos esses elementos aqui colocados que eu coloco de forma resumida. Questão do projeto de melhoria de infraestruturas aqui, né? E lembrando o elemento de equidade aqui que eu ressaltei, para todos os usuários da via. Não é melhorar o trânsito apenas para o transporte individual motorizado. A maior parte dos deslocamentos que se dão são, tradicionalmente, a forma de deslocamento natural do ser humano é a pé. É a mais antiga e representativa forma de locomoção que se tem no planeta, não só no Brasil. E isso é relegado, pedestres ainda continuam relegados a uma condição de cidadão de segunda classe, nesse país e em vários outros. Projetos de melhoria aqui de estrutura, também continuando aqui, os outros elementos aqui que são colocados, são só os destaques, norma de segurança veicular, a fiscalização e cumprimento da lei, voltando a dizer, fazer cumprir as leis que a gente tem, tá? Não só a promulgação de leis, mas o cumprimento dela. E lembrando sempre, quem lida com isso sabe que é um campo dinâmico, às vezes difícil de interpretação, que tem sempre que ser considerado. E lembrar de alguns fatores de risco que a gente tem como emergentes, não que eles não existiam, mas que agora têm sido mais ressaltado internacionalmente. Um deles é a questão da direção distraída. Você tem os fatores internos e externos, mas principalmente de longe a questão do uso dos smartphones, não só para falar, mas como para digitar texto. Isso é uma das questões, um dos elementos que se desconfia, não está provado, importante dizer isso, mas já há uma desconfiança muito grande com as interlocuções que a gente tem nos Estados Unidos, que esse recente aumento que se teve nos Estados Unidos, depois de tanto tempo de queda, está relacionado, sim, ao uso de smartphone por motoristas e pedestres. Lembrar disso aí também. A questão do uso de substâncias psicoativas que não o álcool já está mais do que provado isso aí. E a questão das e-bikes, que não é exatamente, eu acho que a pessoa pensa, vê o e-bike, pensa que é aquela bicicleta elétrica. Boa parte das e-bikes que a gente está tendo problema são as que tem na China, que elas são mais semelhantes às scooters. E o problema que a gente está tendo aqui no Brasil, nas Américas de maneira geral, com as motos de baixa cilindrada, na China, pensou em China, você pensa em milhares e milhares. Está sendo com essas e-bikes. É um problema que, se não chegou, vai chegar e vai causar muito problema em relação à natureza desses veículos. E todos esses fatores emergentes são fatores que a gente não tem ainda elementos tão robustos, não tem estudos. Como a gente já tem muita coisa confirmada em relação a álcool, o mesmo não se aplica à questão de drogas. É algo que a gente já tem muita estrada, muito trabalho confirmado. Em relação às outras substâncias psicoativas, isso não é tão preto no branco, não é tão claro como em relação ao álcool. Fiscalização ainda, cumprimento das leis, os elementos de eficácia comprovados e a importância que se tem de se trabalhar órgãos gestores de trânsito com a opinião pública. Por isso que a gente tem trabalhado muito, a gente pode depois se alongar em algum outro momento, com oficinas que a gente tem feito na OMS, fizemos no Brasil algumas, com jornalistas. Eu sei que tem muita gente aqui
que são reportados, o trabalho de vocês nas agências de trânsito, mas será que a gente está passando de forma correta a informação que a imprensa precisa? Tá? Então a gente fez, não digo treinamento, mas oficinas com jornalistas, é uma das saídas que a gente viu, para inclusive, se for para fazer uma crítica, que o faça de forma mais pertinente. A questão da corrupção que é colocada, eu estou falando isso de maneira global, vão ter nuances diferentes aqui, mas um dos elementos que se colocou como prova, você pode falar que pode ser diferente aqui ou lá, mas aqui, em várias partes que a gente trabalhou, um dos elementos que foi colocado é você aumentar o número de agentes de trânsito do sexo feminino como fator que reduziu efetivamente a corrupção. A gente pode discutir por quê, mas isso é um fato. É um fato e eu não vou brigar com fatos, né? Tem os pontos de sobrevivência após acidente, também, só colocando rápido para vocês. Esse aqui, os elementos para que o pacote funcione são colocados num capítulo à parte. Também não vou descer a detalhes aqui, que eu já estou terminando. Uma terceira sessão que dedica, para assim, mas está bonita essa proposição de todas essas medidas, mas foi colocado na prática? Aqui tem um exemplo prático de como a gente pode usar cada uma dessas 6 medidas efetivamente num país em desenvolvimento, com a questão das crianças, que são vítimas de boa parte do globo, e não é diferente no Brasil. E as orientações gerais, que são passadas mais adiante, também passo rápido, só para vocês terem uma ideia, mas vocês vão poder ver ele em detalhes, se vocês estão interessados nessa publicação. Tá? Que são elementos chaves que a gente está colocando, mas só para passar rápido para vocês terem uma ideia. Um apêndice também que dá instrumentos efetivos para a gente fazer diagnose e adaptação. Tudo isso num manualzinho muito curto que a gente tem aqui. Tem várias publicações aqui da gente que são manuais. Caso a gente queira entrar mais a fundo em cada um desses fatores de risco, eu deixei algumas das publicações, não deu para trazer toda na bagagem, mas tudo que tem impresso tem em PDF, eu posso passar para vocês. Mas a diferença, por exemplo, só um desses, que é uma gestão da velocidade. Vendol, todo mundo pede isso para a gente, que é um estudo exaustivo que foi feito só para a gente trabalhar a questão da gestão da velocidade. A diferença é que eu vejo que todo mundo pede esse manual, eu passo manuais, eu falei, quantos efetivamente que leem isso? Esse é um catatal desse tamanho, acaba servindo mais para apoio de computador. Então, o que o gestor acaba, que a gente descobrindo isso, que a gente fez os slides, e a gente pegou esse manual maior, para passar para o gestor, fez um folder aqui com esse, que resume esse livro maior, e traz um elemento que eu acho que é muito sedutor para o gestor. Tem uma tabelazinha aqui das várias medidas em relação à velocidade, por exemplo, de prioridade. Ação, segurança viária, parte de educação, fiscalização do limite de velocidade, criar um grupo de referência. Tem tudo aqui classificado de uma forma que é muito útil para o gestor, que é classificado em relação à eficiência, alto, baixa ou média, dificuldade de realizar, dificuldade baixa, alta ou média, e custos para implementar. Custo. Vamos falar que tem que trabalhar com realidade. É esse tipo de coisa que eu acho que o gestor mais quer. Me resume tudo isso que a gente está falando para a ação, porque eu tenho que fazer as coisas para ontem. Tem aqui, como tem essas outras publicações, né? Que eu deixo, e também tem esse mapa interativo. Se a gente tiver mais tempo depois, eu mostro. Foi feito, fica aqui como sugestão para a gente trabalhar em nível local, que é uma comparação que é feita com os dados de todos os 190 países que participaram disso. Se você quiser fazer uma comparação aqui, como que é a política em relação à segurança viária do Brasil, da Austrália, na Noruega ou na Bolívia, então faça as comparações necessárias aqui. Isso aqui te propicia de uma forma interativa e muito interessante para jornalistas, inclusive, né? Eu deixo aqui, então, o meu endereço para qualquer contato que for necessário. E agradeço, gente, de coração aí o tempo e a paciência de vocês para ouvir isso.
leva o microfone até vocês aí, ok? Quem é o primeiro? Aproveitar aqui, registrar a presença aqui, a Marigrande Santos Muniz, aí da Casa Militar do Governo, também Raimundo Alves Trindade, diretor da Casa Militar do Governo. Forte abraço aí para vocês, sejam bem-vindos. Pronto. Excelente palestra, real, concreta e com o pé no chão, isso que é importante, para que nós possamos refletir qual a solução enquanto nós estamos falando em bebida e a TV está aí botando propaganda do futebol como referência, bebida no futebol, no esporte, que alega o cidadão. Quando a gente fala em políticas públicas, nós vemos o que está acontecendo no nosso país, na América e no mundo. Então, tudo volta para a economia. Porque o veículo, enquanto você termina 50 de velocidade, na nossa cultura, no velocímetro, não tem os 50 como esse padrão de velocidade. Então, que modo cultural, político, social nós podemos transformar e que o senhor, depois de 16 anos participando, possa ter uma visão mais concreta, uma solução mais definitiva, para que o montador de jegue que hoje anda de moto não aconteça esses acidentes, onde nós possamos passar entre ano, sai ano, aumenta a quantidade de veículos. Salvador tinha 350 mil veículos em 2007, hoje tem 1 milhão. E continua 45 mil pessoas morrendo. Não é muito mais do que isso, porque o debate aponta. Você vai no Denatran, uma estatística, chega no Detran é outra, chega nos órgãos é outra. Por isso que eu acho que tem que se propor uma política concreta para o trânsito no Brasil e no mundo. Como nós somos no Brasil, não devemos discutir, é aqui. É aqui. Eu quero parabenizar a presença do vereador que aqui se representa, de Oswaldo Vilas, porque um tema tão importante desse, nós vimos representantes políticos, nós não vimos aqui um político gestor participando, compatível com o quadro atual das políticas públicas e dos políticos que executam elas aqui no nosso país. Então, governo, parabenizo pela sua palestra, viu? Bem pé no chão, bem ficado, e também está dando essas soluções, conforme eu estou indagando também aqui, e jogando para você novas indagações, tá? Parabéns, e que a guerra no trânsito não seja econômica, seja de vida, porque tudo volta para o fator econômico. Tudo volta para o fator econômico que ofusca toda a necessidade de viver. Fica o discurso, mas na prática, o comedor de farinha lá na ponta está sofrendo e é muito, com as sequelas e com acidente, conforme nós vimos aqui à nossa frente. Muito obrigado. Eu não sei se tem uma pergunta efetiva de possibilidade de mudança que a gente pode ter. Uma colega, eu acho que o Detran tinha perguntado assim, qual é a solução para o problema? É muita arrogância falar que há uma solução para ela. Agradeço, até o Fabrício tinha colocado em relação a palavras generosas dele, em relação à capacidade da gente ver o problema que a gente acaba acreditando, né? É tudo isso. Mas não é, eu acho que não tem a solução, tem um conjunto que tem que ser identificado, mas se a gente pudesse pensar alguma coisa de base, eu acho que está relacionada à mudança de cultura de segurança viária. É algo bem mais abstrato que esses encaminhamentos práticos, mas é o que está na base das mudanças possíveis. Eu coloco na condição de quem esteve trabalhando em órgãos gestores de trânsito em nível estadual e nacional, e eu sei a condição de tranquilo poder dizer com toda a propriedade, governo e feijão é só na pressão que vai funcionar. Se não tiver uma pressão da opinião pública, não vai ter mudança do governo, vai determinar outras prioridades. Porque tem vários, acho que a gente está na área de trânsito, o trabalho não, prioridade do trânsito. Qualquer outra área vai eleger suas prioridades. Então, um dos elementos que o amigo Eduardo Vasconcelos coloca, por exemplo, é que não sei se a gente conseguiu, eu acho que está um pouquinho, acho que andou um pouco, elevar o problema do trânsito ao nível de questão. Isso é um salto conceitual. O problema é aquela coisa que você quer se ver livre. Nível de questão, só para dar um exemplo.
A questão ambiental, por exemplo, acho que logrou ter algum sucesso que o trânsito talvez ainda não tenha. É a forma de se olhar o problema, mesmo na área da saúde. Sabe que se morrer uma meia dúzia, 12 pessoas de dengue, isso derruba um secretário, se bobear, derruba o ministro. Agora, morrer 50 mil de trânsito pode dar nota de rodapé ali. Se a gente não souber vender esse problema como uma questão ambiental, acho que logrou fazer isso bem. Tem gente que nunca foi para a Amazônia, não conhece o Amazonas, mas defende, em vez de essa questão ambiental, que é pertinente. A gente tem que conseguir isso em relação ao trânsito também. Se não tiver, os governos são movidos à pressão. A gente está trabalhando a opinião pública, por isso essa área de comunicação, que eu dei ênfase, se a gente quiser discutir depois, como trabalhar a opinião pública com comunicação, eu acho que é o que pode dar mudança. Cumprimentos, Cássio. Excelente. Eu acho que esses encaminhamentos que você coloca são muito pertinentes e muito adequados. E eu queria fazer um comentário adicional sobre um ponto que você falou. Eu gostaria até de ouvir mais esse meu amigo aqui. Como engenheiro, a gente sabe que existe uma correlação fortíssima entre trânsito e transportes e a estruturação urbana. Então, essa questão de mobilidade, o deslocamento das pessoas, se você toca ali que a estruturação urbana tem que ser fundamental, eu acho que isso nós temos alguns pontos. A maior parte dos gestores públicos tinham um compromisso legal de fazerem os planos diretores de mobilidade urbana até abril de 2015. Esse foi postergado até abril de 2018. Tenho certeza que acho que não chega a 30% de quem tem e está planejando fazer isso. Eu quero dizer que, e quero ouvir também a sua brilhante consideração, de que se nós conseguirmos fazer com que a cidade se estruture melhor, intervenções viárias também, isso aí, estrutura funcional, operacional e física, nós vamos aumentar muito a questão de segurança. Tanto nos deslocamentos que a gente não leva em consideração, você contou muito bem, como o pedestre. O pedestre é desconsiderado na circulação. A gente considera a circulação de veículos e de ônibus, transporte coletivo, na maior parte das cidades. Pedestre a gente esquece, calçadas a gente esquece, travessias, faixas pedestres a gente esquece. E eu me lembro que recentemente, no primeiro semestre, nós fizemos um seminário em Porto Alegre, você deve saber lá nas cidades em trânsito, o cônsul da Holanda, dos Países Baixos, Robert. Sabe quantos crianças e adolescentes morreram na Holanda nos últimos anos? 9. E eles estão em guerra por isso. Estão mudando a estruturação de tudo por isso. Mas, gente, quantos morrem aqui nós não prestamos atenção? Nós temos que trabalhar nisso. Cumprimentos. Grande abraço para você. Eu acho que o professor não fez necessariamente uma pergunta, mas eram uns comentários mesmo. Vitor, eu sou Fernando Pinto Coelho, da Transalador. Eu vi ali a sua apresentação, você colocou vários itens, em todos os itens, tudo que as pessoas estão falando aqui faz parte de um conjunto que a gente tem que trabalhar nessa melhoria. Só que a gente tem algo latente que já está aí. Digamos, se a gente considerar o que a gente já desenvolveu, o que a gente tem hoje, se a gente atuar numa fiscalização eficaz, se a gente estiver trabalhando exatamente no que a gente tem hoje, eu não estou dizendo que amanhã, o projeto de amanhã, nada não. Hoje, se a gente tiver fiscalização, se a gente tiver a mídia nos ajudando, a mídia colaborando com a gente, dizendo que na hora que tem 80 quilômetros, é 80 quilômetros. A gente tem que obedecer às regras. A gente não obedece às regras, a população não obedece às regras. Na hora que está se discutindo que tem uma avenida, a Luiz Viana aqui, na qual tem uma fiscalização eletrônica, que as pessoas querem saber aonde é que está lá a câmara. Porque se não tiver a localização da câmara, todo mundo diz que é fábrica de multa.
Quer dizer, a população tem que ter consciência de que existem as regras e que é para cumprir. Então, se a gente faz isso, Salvador já conseguiu reduzir o número de acidentes fatais com fiscalização. Então, se a gente estiver atuando na fiscalização, fazendo com que as pessoas cumpram as regras nesse instante, aqui agora, eu não estou dizendo que é aquele passo do amanhã, não, aqui agora, a gente vai conseguir reduzir o acidente. Se a gente estiver impedindo que as pessoas atravessem uma faixa no vermelho, gente, está no vermelho para o pedestre, e o pedestre invade a faixa. Então, nós temos que fazer com que o pedestre cumpra aquela faixa, não ultrapasse no vermelho. Então, quantas vezes? Às vezes a pessoa está pedindo que tenha educação no trânsito, mais educação no trânsito. Mas simplesmente educação no trânsito, a pessoa está parando em pista dupla, ligando o pisca-alerta e está no meio do trânsito. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve o comportamento das pessoas? Enquanto a mídia estiver dizendo que tem, digamos, a fábrica de multa, a mídia está dizendo isso. Qual é a colaboração dela? Me diga qual a colaboração da mídia na hora que ela diz que a Transalvador é uma fábrica de multa. Está colaborando, gente? Ela está trabalhando a favor da Transalvador, ela está trabalhando a favor da população. Me diga se isso é positivo. Então a pergunta é: o que nós temos que fazer aqui agora? Você entendeu, Vitor? O que é que a gente tem que fazer aqui agora? Porque tem as mortes latentes da situação atual, e que aí todo mundo tem que trabalhar junto nesse momento agora para impedir essas mortes agora. E é o quê? Seguir as regras existentes. A gente pode evoluir, vai evoluir no trânsito, e agora? O aqui agora, entendeu? Eu gostaria da gente falar também do aqui agora, entendeu, Vitor? Obrigado. Obrigado, Fernando. A sua pergunta é grande, não pela extensão, é pelo que ela se propõe. Obviamente eu não posso dar a solução a isso, mas eu acho que pegar um dos pontos específicos que você aponta, que é a questão da mídia, eu jogo algumas questões de volta. O que a gente tem feito para convencer a mídia, ou para passar a mídia, para ela passar uma informação mais próxima do que a gente quer? Porque a mídia não tem que ser contra ou a favor do governo, a mídia tem que ser mídia. Para mim, quanto mais crítica a mídia for, tanto melhor. O único apelo que a gente procura fazer nas oficinas é que essas críticas sejam o mais pertinentes possível. Porque, inclusive, em tendo trabalhado em órgãos gestores de trânsito, a gente vê a importância da mídia fazer a crítica para que a gente pudesse convencer o nosso diretor ou o nosso secretário a fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. A mídia, eu acho que cumpre essa função, sim, de denunciar o que é necessário denunciar. Se alguma dessas denúncias não são pertinentes, Fernando, cabe a gente encontrar as nossas estratégias de comunicação. Inclusive, eu acho que da última reunião que tive com o grupo de gestores de Salvador, não sei se dessa você estava presente, foram colocados a questão, eu acho que você estava, a questão, o que a gente vai fazer em relação à comunicação? Uma das coisas que eu coloquei, que naquele grupo, a gente tinha o pessoal da epidemiologia, tinha o pessoal da polícia militar, tinha os agentes de trânsito, qualquer coisa que se falasse em relação, olha, a polícia está fazendo errado isso, olha a contagem que está tendo aqui das estatísticas epidemiológicas, teriam pessoas ali para falar, não é bem assim. Tinham especialistas da área. O que eu perguntei naquele momento lá, foi assim, quantos especialistas temos aqui na área de comunicação? E não tinha ninguém. E eu falei assim, gente, comunicação é ciência também. Comunicação, a gente precisa dos profissionais das assessorias de comunicação para saber, por exemplo, como que a gente chega